Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero que estejam se cuidando. E hoje nós vamos começar o nosso segundo bimestre. Estou com saudade de vocês, da carinha de vocês, olhando para mim, alguns com sono, alguns animados, eufóricos, outros assustados. Mas é isso aí, a biologia traz essas fortes emoções para nós. Temos bastante conteúdo para ver. Não tem como eu aliviar. Se eu alivio agora, a gente não consegue, no segundo semestre, repor tudo isso. Então, eu vou precisar da colaboração de vocês, do empenho de vocês, que eu sei que vocês têm capacidade para acompanhar super bem tudo aquilo que a gente vai estudar. Essa primeira semana, nós teremos 2 vídeos. Primeiro vídeo sobre digestão. E o foco maior é o sistema digestório humano. O segundo vídeo é sobre respiração. Também o foco maior é a respiração, o sistema respiratório humano. Então assista o primeiro vídeo, dá um tempinho, faz os exercícios que estão ali no meio do capítulo, depois vai para o segundo vídeo e aí resolve os exercícios no final do capítulo, certo? Então tem como você dividir esse conteúdo aí em 2 partes. Que é importante que você se programe, que você tenha um programa de estudo durante a sua semana, tá? Para você dar conta de tudo aquilo que você precisa estudar. Vai dar tudo certo, você vai conseguir, eu tenho certeza, tá? Vou dar um tempinho para você pegar a sua apostila, pega lá, apostila 7. Nós vamos começar o capítulo 1, falando sobre a digestão. Apostila aberta, página 3, nutrição animal. Quanto ao tipo de alimentação, os animais podem ser classificados herbívoros, carnívoros e onívoros. Aqui não temos novidades, certo? Vocês já conhecem essa classificação. Relembrando, herbívoros, animais cuja dieta se baseia na ingestão de plantas. Então aqui eles só comem vegetais. Cavalo, boi, carneiro são exemplos. Carnívoros, animais se alimentam de outros animais. Eles não comem nenhum tipo de vegetal. Então, onça, jacaré, piranha. Onívoros, animais que incluem em sua dieta animais, plantas e outros organismos. O ser humano é um onívoro, assim como o chimpanzé. Então, é uma dieta mais flexível, ok? Macronutrientes são aqueles requeridos em grandes quantidades, como os carboidratos, as proteínas, os lipídios. Os que são necessários em pequenas quantidades, como sais inorgânicos ou minerais e vitaminas, são os micronutrientes. Onde você encontra essa informação? Lá em cima da página 4. Né? Está até em negrito, macronutrientes, micronutrientes. Marca, é importante você ter essa informação. Não é que é de grande ou pequeno, mas é em grande quantidade. E micronutrientes em pequena quantidade. Também os alimentos são divididos em grupos, né, de acordo com as suas funções. Energéticos, já está no nome, né, usado como fonte de energia nas atividades metabólicas, dá energia ao nosso organismo. Então, nossa principal fonte de energia são os carboidratos, depois os lipídios, os óleos, as gorduras. Exemplos de alimentos energéticos: arroz, macarrão, margarina, óleos vegetais, né, são alimentos ricos em energia. Plásticos, usados essencialmente como constituintes estruturais das células. Então, vai dar estrutura ao nosso organismo. São as proteínas. Proteínas, principalmente, são encontradas em alimentos de origem animal. Existem proteínas vegetais, mas os alimentos de origem animal são ricos em proteínas. Reguladores, imprescindíveis à regulação do metabolismo. Então, são as vitaminas, os sais minerais. Nós encontramos em frutas, verduras, fígado bovino, gema de ovo. Mas eu não gosto de fígado bovino, professora. Mas uma fruta, uma verdura, um ovo faz muito bem à sua saúde. Marca no seu livro também, lá na página 4. São 3 itens que estão em negrito. Aqui nós temos uma pirâmide alimentar.
né? Como esses alimentos são distribuídos de acordo com as suas funções e necessidades ao nosso dia a dia. Então, em maior necessidade, nós temos ali a base da pirâmide. E aí, em menor necessidade, menor quantidade no nosso organismo, que temos que comer com moderação, são ali, ó, que está bem lá no cume da pirâmide, né? Às vezes a gente inverte isso, mas os doces, os carboidratos, né? A gente precisa usar com moderação. O importante é termos um prato colorido segundo ano. Colorido, como a prof fala para vocês aí desde o primeiro ano, né? Uma alimentação variada que traz saúde e em tempos de quarentena traz maior imunidade. O que vai te fazer passar essa quarentena bem é ter uma boa imunidade. E a boa imunidade vem também de uma alimentação saudável e equilibrada. Bom, processamento dos alimentos. Os alimentos se processam em nosso organismo e organismos de demais seres vivos, né? Através de uma etapa mecânica, depois de uma etapa química. A digestão mecânica, o que é essa digestão mecânica? Pequenos fragmentos resultantes da quebra de blocos dos alimentos expõem a maior superfície à ação de enzimas. A fragmentação dos alimentos pode ser consequência de trituração, raspagem, mastigação, contração. Então, é quando você mastiga os alimentos, é mecânico, ok? Então, a trituração, a mastigação, em outros seres vivos, raspagem, né, ou até a contração muscular que vai proporcionar essa digestão mecânica. Digestão química, que é isso? É a quebra de moléculas grandes, maiores, em moléculas menores, por reações químicas. No caso ali, a hidrólise, né, com a água. Então, reações catalisadas por enzimas, ok? As enzimas, elas aceleram as reações químicas e não interferem no produto, mas elas são fundamentais no processo digestivo. Nós temos aqui a imagem do sistema digestório humano. Essa imagem está lá na página 6 da sua apostila. Aí você pergunta para mim, professora, eu preciso decorar? Não, né? Não vai ter prova sobre isso, né, prof? Pois é, não vai ter prova, né, segundo ano. Só que você futuramente tem um Enem, você vai ter vestibular pela frente. Então, agora, no atual momento em que estamos, você não vai precisar decorar, mas você precisa decorar. Deu para entender? Deu para perceber? Você precisa, tem que saber, tá? Então, nós estamos estudando como se estivéssemos na sala de aula, ok? A importância do conteúdo não diminui, continua a mesma, certo? Então, aqui está a estrutura do sistema digestório humano. Bom, vamos falar sobre cada órgão que faz parte, certo? Aqui na nossa apostila, os órgãos, né, como as suas funções estão ali dispostos no texto da página 7 e 8, tá? Mas eu fiz um esqueminha aqui para separar, fica mais fácil para você entender o que acontece em cada parte, né, em cada órgão do sistema digestório. Então, na boca, mastigação, a ação dos dentes, da língua, né, nesse processo. A saliva, qual a função da saliva? Ela vai lubrificar, umedecer o alimento, vai amolecer os alimentos e já começa a digestão. A digestão não começa lá no estômago, no intestino, a digestão começa na boca, através da ação de uma enzima. Guarda o nome dessa enzima, a pitialina ou amilase salivar. Já está no nome ali, amilase, amido, ela quebra o amido. Então, quando você come um carboidrato que é rico em amido, um pão, um macarrão, um arroz, a digestão desses alimentos já começa na sua boca
pela ação da apitialina. Na boca, a formação do que nós chamamos de bolo alimentar, certo? Você engole esse bolo alimentar, ele vai para a faringe e depois para o esôfago. A deglutição do bolo alimentar ocorre através dos movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos são movimentos musculares da musculatura lisa do nosso organismo. É aquela musculatura que você não controla o movimento dela. Então, todo movimento de musculatura lisa é chamado de movimento peristáltico. A faringe tem entre 13 centímetros aproximadamente, né? É um tubo. E depois vai para o esôfago, que tem em média 25 centímetros, fica na altura do tórax, o esôfago. Tá? Nesse processo, a ação da epiglote. A epiglote é como se fosse uma válvula, uma tampinha, que a hora que você engole, né, vai fechar a laringe. Que a laringe ela faz parte do sistema respiratório. Então, ela fica do ladinho ali da faringe. Na hora que você está engolindo o alimento, tem que tampar a laringe, porque se não tampar, pode ir um alimento, né, querer ir lá para o sistema respiratório, e aí você engasga. E se for, pode até levar à morte, então não pode. Então, é uma defesa do nosso organismo para que isso não aconteça, né, algo mais de ruim aconteça. Tá? Então, aqui está mostrando nessa imagem, está ilustrando a epiglote aberta e ela fechada nesse momento em que você vai engolir o alimento. Tá? Estômago. O estômago tem uma capacidade de aproximadamente 2 litros, no estômago de um adulto, claro, né? Lá o bolo alimentar tem ação da enzima pepsina. Guarda essa enzima, grava o nome dessa enzima. A pepsina ela atua sobre proteínas. E aí o pH do nosso estômago está entre 1,5 e 2. Tá? Tem ácido clorídrico no nosso suco gástrico. Isso significa que no estômago ocorre a digestão de tudo aquilo que você ingere que é proteína. Então, se comer um bifão hoje, aonde é que vai digerir o bifão? O bifão vai digerir no seu estômago. O começo dessa digestão, a quebra dessa proteína em aminoácidos, moléculas menores, já vai acontecer no seu estômago, tá? Esse ácido também mata os micro-organismos ingeridos com alimento. Então, esse pH ácido, esse ácido que nós temos no suco gástrico, também é uma forma de defesa no nosso organismo, né? De repente comer alguma coisa e pode vir algum micro-organismo ali patogênico, mas no estômago pode servir de já uma barreira contra ele, já pode destruir esse micro-organismo. O bolo alimentar vai se transformar em quimo e chega ao intestino delgado. O intestino delgado, ele mede cerca de 6 metros de comprimento a 4 centímetros de diâmetro, certo? Então, delgado quer dizer fino, que ele é bem fino, mas ele é bem comprido, né? 6, 7 metros de comprimento na região do abdômen que ele se situa. Ali a transformação do quimo em quilo e a ação de várias enzimas digestivas. O pH do intestino delgado já é básico, é alcalino, tá? O intestino delgado é dividido em 3 regiões: duodeno, jejuno e ilho. 90% da absorção dos nutrientes e tudo aquilo que você ingere na sua alimentação, ela é absorvida, acontece no duodeno, na porção inicial do intestino delgado, ligado ao estômago, e depois no jejuno, ok? Tem uma palavrinha ali do lado chamada vilosidades. Que são as vilosidades? São dobrinhas que nós temos em toda a mucosa intestinal para aumentar a área de absorção dos nutrientes. Por quê? Porque é no intestino delgado que acontece a absorção desses nutrientes. Então, tudo aquilo que é importante para o metabolismo, funcionamento do seu organismo, é absorvido no intestino delgado.
Olha na página 8 da sua apostila, tem lá uma imagem mostrando as vilosidades e as microvilosidades. Então, essas dobrinhas ainda tem microdobras ainda para aumentar mais a absorção daquilo que você ingeriu na sua alimentação. Então, na página 8, você vê essas imagens, né, tiradas do microscópio eletrônico, mostrando essas vilosidades e essas microvilosidades do intestino delgado. No duodeno, nessa parte inicial do intestino delgado, o fígado e o pâncreas lançam as suas secreções. O fígado lança a bile e o pâncreas o suco pancreático, ok? Fígado e pâncreas são glândulas anexas ao sistema digestório humano, tá? Eles não fazem parte da estrutura do sistema digestório, mas são glândulas anexas, importantíssimas no processo de digestão dos alimentos, certo? Aqui nós temos mostrando as vilosidades, tá? Coloquei ali a imagem do livro, né, para ilustrar já mais um pouquinho, porque elas são extremamente importantes, certo? E a tabelinha também que está no livro, na página 6, das principais secreções digestivas, certo? É aquela história, né? No nosso atual momento, você lê com atenção, né, essa tabela, analisa com calma, mas ela é importante na sua preparação futura para um Enem e para um vestibular. Então, precisa sim ter isso já guardado na sua cabeça, certo? Ali no suco pancreático, suco entérico é do intestino delgado, não há necessidade de decorar o nome das enzimas, ok? Isso não. Mas saber que, tanto no suco pancreático quanto no suco entérico, são secreções que atuam num pH básico ou neutro e que são ricos em enzimas que vão digerir, né, as substâncias orgânicas que você ingeriu na sua alimentação, certo? Mas amilase salivar, pitialina, onde ela se encontra, o que ela faz, pepsina, onde ela se encontra, né, e qual a sua função, isso sim é importante, certo? A bile, né, a bile que é produzida no fígado, atua no intestino delgado, é importante. Qual a função da bile? Marca ali na tabelinha, faz um asterisco, emulsificação de óleos e gorduras. Então, o que a bile faz? Ela digere, né, os lipídios que você ingere na sua alimentação. Tá? É muito importante na digestão dos óleos e gorduras numa alimentação. Tá? Intestino grosso. Ele é dividido em 3 partes. Primeiro, seco. Segundo, cólon. Terceiro, reto. Ocorre aqui a absorção da água e sais minerais. As bactérias atuam, são bactérias boas que vivem no nosso intestino grosso, na produção de gases e de substâncias úteis como vitamina K e B12. Elas têm essa capacidade de produzir essas vitaminas que são essenciais, são vitais para o nosso organismo. Então, é a famosa flora intestinal, né? São bactérias boas que vivem ali. E por que a água é absorvida no intestino grosso? Porque a água vai favorecer a formação das fezes. Por isso que na nossa alimentação nós precisamos ingerir muita água, em média 2 litros de água. Agora que estamos tendo dias muito secos, você pode até tomar um pouquinho mais de água, é necessário, né? E a água facilita a nossa digestão, a formação das fezes também, né? Do bolo fecal, então é fundamental. Pessoas que sofrem com
intestino preso, muitas vezes é a falta de água na sua alimentação, falta também das fibras. Para que serve as fibras na alimentação? Também na formação, elas favorecem a formação do bolo fecal no intestino grosso. Elas passam direto no trato digestório e vão ao intestino grosso favorecer a formação desse bolo fecal para que você elimine essas substâncias que não são mais utilizadas pelo organismo, ok? O controle da atividade digestiva. Então vamos lá, página 9, lá na página 9, a tabelinha da página 9. Os animais apresentam mecanismos capazes de estimular ou de diminuir a produção e a liberação de secreções digestivas, garantindo sua presença nos momentos oportunos e inibindo sua secreção quando não são requeridas. Esse controle é exercido por meio do sistema nervoso e por hormônios secretados pelo próprio sistema digestório. Okay? Então, existem hormônios, são substâncias que vão controlar a atividade, né, da digestão de órgãos que estão ali atuando no processo da nossa digestão, certo? Tabelinha também, segundo ano, asterisco nela, certo? Precisa estudar essa tabelinha. Então, quais são os hormônios relacionados ao sistema digestório? Gastrina, secretina, colecistocinina e enterogastrona, tá? Só a gastrina, que é produzida no estômago, vai estimular a secreção do suco gástrico quando você está se alimentando. Os demais hormônios são produzidos no duodeno, né? A secretina vai agir diretamente no pâncreas, vai estimular a secreção do suco pancreático, rico em bicarbonato de sódio, que vai neutralizar aquilo que vem do estômago, né? O quimo que chega no intestino delgado, ele chega ácido, então ele precisa ser neutralizado, tá? A colecistocinina também é produzido no duodeno, vai agir no pâncreas, estimula a secreção do suco pancreático, rico em enzimas digestivas para finalizar a digestão. E enterogastrona vai agir no estômago, inibe a secreção do suco gástrico, retarda o esvaziamento do estômago. Tudo bem? Nas aves, digestão nas aves. Também lá na página 9. Tá? No esôfago das aves há uma região dilatada chamada papo. Tá vendo ali, ó? Uma bolsinha que atua como um reservatório temporário dos alimentos, não produz secreções digestivas. Fica lá, é como se ela fica ciscando, comeu bastante milho. Então esses grãozinhos ficam ali no papo, até ficar bem molinho, para ajudar a digestão. Depois está bem molinho, aí sai do papo, vai para o estômago. E o estômago das aves é dividido em duas partes, o proventrículo. Então ali os alimentos são misturados com enzimas digestivas, tá? Então é aquela parte química da digestão. E a moela, veja lá, a parte mecânica. O que a moela faz? Ela tritura os alimentos enquanto ele sofre a ação das enzimas digestivas produzidas no proventrículo, tá? Então vai digerir. Tem pessoal que gosta de comer moela, né? No frango. Então sabe que a moela ela é meio firmezinha, né? Ela é durinha, assim. Não é uma parte do frango macia, na carne macia, ela é mais durinha, por causa da função que ela tem no animal. E a digestão em mamíferos herbívoros ruminantes. Então aqui, quem são os ruminantes, né? Tá ali embaixo, ó, são os bois, búfalos, carneiros, cabras, camelos, girafas, veados. São animais que você olha para eles, eles estão o tempo todo mastigando. Parece que eles têm chicletes na boca, né? Então olha lá na página 10. A página 10 vai descrever todo esse processo. O estômago dos ruminantes, né? Tá ali mostrando a vaca, é dividido em 4 compartimentos. Né? Então, olha como que acontece. Primeiro vai para o rumen, para a pança, aí vai para o retículo ou barrete. São 2 nomes, são sinônimos,
certo? Depois do retículo, esse alimento volta para a boca, ela regurgita o alimento, volta para a boca. Então, ela come o capim e engole. Quando ela engole, vai lá para a pança, aí da pança volta para uma parte menor chamada de retículo, né, o barrete, e dali vai para a boca de novo. Aí ela mastiga, 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 até que ela engole aquilo de novo. E aí quando engole vai para o omaço direto, depois vai para o abomaço coagulador, onde é a ação de enzimas. Depois que recebeu essa ação enzimática ali, o alimento vai para o intestino delgado, tá? Lá no estômago desses animais, nós encontramos também muitas bactérias, protozoários, ciliados, que vão ajudar na degradação da celulose do vegetal, que esses animais não conseguem, né? Os ruminantes não conseguem, os herbívoros, quebrar essa celulose. Então, esses outros seres vivos facilitam a digestão desses animais, ok? Tranquilo? Tudo bem até aí?